hoje para mais uma live. Na live de hoje aí nós vamos fazer hoje de forma bem educativa. Fiz algumas adaptações aqui para que vocês possam conseguir ver o quadro de maneira mais visível e para que vocês venham tomar anotações de tudo aquilo que eu vou falar. Então é importante, primeira coisa que você tem que fazer hoje para você participar dessa live, para você entender o conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre como acabar com o efeito sanfona. A live de hoje é especificamente para falar sobre isso. Então a primeira coisa que você tem que fazer para você não ficar só você escutar e não guardar as informações, a primeira recomendação que eu tenho para te dar é: pega um papel, um caderno e faça as anotações daquilo que eu vou falar aqui, para que depois você coloque em prática. Não adianta nada você só ter a informação e não colocar ela em prática. Por quê? Porque a nossa mente ela é visível e auditiva, mas nós também temos que anotar para que nós venhamos tomar nota daquilo que nós estamos anotando e daquilo que a gente está aprendendo. Então na live de hoje aí, nós vamos hoje aí falar sobre como acabar com o efeito sanfona. E talvez seja um dos males de milhares e milhares de pessoas que consegue emagrecer, mas com um curto prazo vai lá e engorda de novo, aí emagrece de novo, depois daqui a pouco tá lá, ganha todos aqueles quilos de novo, e aí vive a vida inteira nessa vai e volta, nesse ioiô, vamos chamar de ioiô, né? Você vai e volta, e não consegue manter o teu peso estável de forma definitiva. Então existe um meio para nós conseguirmos vencer todo esse desafio. Existe uma maneira para nós conseguirmos vencer todo esse problema que as pessoas têm, e é milhares e milhares de pessoas que têm esse problema. Mas hoje eu vou te dar algumas dicas para você conseguir vencer esse problema. E antes eu vou dar uma olhada aqui, quem está com nós aqui, vamos chegando junto para esse tema de hoje, para esse conteúdo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero aí é que você anote. Vamos lá então, para nós aí desenvolvermos esse conhecimento. A primeira coisa que você tem que saber é que nós temos no nosso cérebro que nós chamamos de cérebro reptiliano. O que é o cérebro reptiliano? O cérebro reptiliano é aquele que ele foi programado para tomar certas atitudes, para tomar certas ações. Ele foi programado para ter um certo tipo de comportamento. Isso lá desde a pré-história lá do homem que ele tinha que matar para comer, para sobreviver. Então isso está programado dentro das camadas do cérebro que nós temos, está programado lá dentro. Então muitas das vezes nós temos essa ação de querer comer, e já está programado lá dentro do nosso cérebro. Mas existe uma forma de nós conseguirmos mudar isso. Então, falando de como acabar com o efeito sanfona, eu quero que você comece a anotar. Então vamos lá. Como acabar com o efeito sanfona. Agora, o fato é, por que isso acontece com o nosso organismo? Por que isso acontece com o nosso corpo? Esse ato de a gente conseguir emagrecer e daqui a pouco engorda de novo, emagrece, engorda de novo. Por que isso acontece com as pessoas? Por que isso acontece com uma pessoa que ela fez uma cirurgia bariátrica, ela emagreceu, ela teve uma transformação, mas por um período de tempo ela foi lá e engordou tudo de novo, 10, 20 quilos, ela recuperou o dobro. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu pelo seguinte. Então nós temos 4 engrenagens, nós temos 4 engrenagens cerebral. A primeira engrenagem cerebral que nós temos é o pensamento. Então nós temos aqui o pensamento. Pensamento. Essa é a primeira engrenagem cerebral. Nós temos a segunda engrenagem cerebral, que é o sentimento,
que nos leva a uma motivação. Essa é a nossa segunda engrenagem cerebral. Nós temos a terceira engrenagem cerebral, que é o comportamento. Comportamento. Vai anotando aí que isso aqui é importante para você emagrecer definitivamente e nunca mais voltar a engordar. Essa é a terceira engrenagem cerebral. Nós temos a quarta engrenagem cerebral, que é o hábito. Agora vamos lá entender. E aí eu vou falar para vocês a maravilha que é de nós entendermos isso. Dentro do nosso cérebro nós temos essas quatro engrenagens que elas são responsáveis pela uma nova formação de hábito. Nós como os personal trainer, os nutricionistas, o que acontece? Quando chega um aluno, quando chega um cliente para nós geralmente damos estímulos nesta quarta engrenagem. E daqui nós tentamos ir para cá, depois para cá e depois para cá. Nós tentamos mudar o hábito, mudar o pensamento, mudar os sentidos que ele tem e depois o comportamento. E aí o que acontece? Não funciona, não há dieta que dê certo, não há exercício que dê certo. Por quê? Porque a pessoa ela teve uma vida inteira construindo um hábito, ela teve uma vida inteira construindo um tipo de pensamento, ela teve uma vida inteira construindo um tipo de comportamento. E aí, de repente, eu nunca vi essa pessoa, ela chega para mim e ela fala: professor, eu quero emagrecer tantos quilos. E aí eu falo para ela: então vamos começar a fazer isso, vamos começar a fazer aquilo. Eu vou dar para ela novos estímulos de hábitos. E aí eu fui perceber que com o passar do tempo, esse estímulo no hábito, num estímulo de ela fazer alguma coisa, não tinha resultado. E aí eu comecei a estudar e a pesquisar e a entrar mais a fundo o porquê que algumas pessoas conseguiam emagrecer e outras pessoas não conseguiam emagrecer, o porquê que algumas pessoas conseguiam manter o peso e o porquê que outras pessoas não conseguiam, e existia a resposta para isso. E a grande resposta e a grande sacada é que toda vez que nós tentamos mudar aqui, nós temos um resultado a curto prazo. Mas uma vez que eu mostro para esse cliente que ele tem que mudar isso aqui, através de técnicas, através de ferramentas específicas, através de toda uma metodologia, mostrando para ele que quando ele muda isso aqui leva ele a mudar esse sentimento e essa motivação, que leva ele a ter um novo comportamento, que faz ele ter um novo hábito. Uma vez que você tem um novo hábito, você consegue manter definitivamente o teu processo de emagrecimento. É aquele tipo de pessoa que ele alcança o auge de uma pessoa com a mente magra, porque tudo que ele vê, ele sabe que aquilo que não é bem para ele, ele não vai mais fazer. Então ele consegue atingir o auge, o ápice de uma pessoa com a mente magra. Então, dentro desse processo, como que nós conseguimos quebrar, então, o efeito sanfona? Então, vamos lá. Isso você não vai aprender em nenhum outro lugar. Para que você consiga efetivamente vencer o teu efeito sanfona, você precisa identificar que isso aí é um problema. Então, vamos lá. Primeiro passo, identificar o problema. Esse é o primeiro passo. Primeira coisa que você tem que fazer para você conseguir vencer de uma vez por todas esse efeito sanfona é você identificar esse problema. Você é essa pessoa que já tentou emagrecer, que conseguiu um resultado, mas de repente aquele peso veio totalmente de novo? Por uma falta de compromisso que você teve com o que você estava fazendo. De repente você ganhou o dobro e hoje você olha, você não consegue nem imaginar, nem entender como que você acabou alcançando esse quilo todo, esse peso todo. Então a primeira coisa para você acabar com o efeito sanfona é você identificar o problema. Beleza, uma vez que você identifica o problema, você vai fazer o seu autoconhecimento. Se autoconhecer.
Uma vez que eu identifiquei o problema, eu sou uma pessoa que eu tenho esse problema, eu várias vezes eu consigo emagrecer, mas aí eu vou e engordo de novo. Então o que você precisa fazer? Você precisa identificar esse problema, realmente é um problema para você? Essa questão de efeito sanfona é um problema para você? Você identifica isso como um problema? Esse é o primeiro passo. Uma vez que você identificou isso como um problema, você precisa se autoconhecer. Você precisa se avaliar e olhar para você o que está levando você a fazer isso. Quais são os motivos que está te levando a ganhar e perder peso, a ganhar e perder peso, né? E aí uma vez que você auto se conhece, a gente vai para o terceiro passo, que é terceiro passo. Nós identificamos o problema, você se autoconheceu, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai para o terceiro passo, que é buscar uma melhora. Então tá, eu identifiquei o problema, eu me autoconheci, vi algumas coisas que tá me levando a ganhar e a perder peso. O que eu vou ter então fazer? Qual é o terceiro passo? Buscar uma melhora. Eu preciso buscar melhorar dentro daquilo que eu avaliei, dentro daquilo que eu me analisando, eu identifiquei, eu preciso buscar uma melhora dentro desse quadro. Para quê? Para que eu não fique vivendo esse efeito. Emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Eu preciso buscar uma melhora. E aí vem o quarto passo. Depois que eu busquei essa melhora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar. Eu consegui identificar o que eu posso fazer para melhorar e aí eu aplico isso na minha vida. Eu aplico esse sistema que eu descobri, esse método que eu descobri, essa forma que eu descobri, eu aplico isso na minha vida e aí eu consigo minimizar os problemas de engorda e emagrece, emagrece, engorda, engorda, emagrece e vice-versa. Você conseguindo identificar e aplicando algo para isso, você está chegando próximo da destruição. Então, uma vez que você identificou o problema, você é uma pessoa que tem esse problema de efeito sanfona, você identificou o problema, você fez a avaliação, poxa, eu descobri o que está me levando a engordar e a emagrecer. Você vai buscar uma melhora, e aí quando você busca essa melhora, você aplica essa melhora na sua vida. Depois que você aplica, você vai fazer o quê? Você chega em uma resposta. Uma vez que você chegou em uma resposta, o que você vai fazer agora? Você vai fazer tudo de novo. E aí você vai repetir, identifiquei o problema, me autoavaliei, busquei uma melhora, apliquei essa melhora e aí essa melhora me fez chegar em algum lugar. Eu cheguei nesse algum lugar, eu tive uma resposta e aí essa resposta ela pode ser positiva ou negativa. Se a resposta foi positiva, você continua repetindo o que você fez para você chegar no emagrecimento. Se a resposta foi negativa, você vai buscar, identificar o que você está errando que não está te levando a chegar no emagrecimento. Muito bem, uma vez que você chega no emagrecimento, uma vez que você emagreceu, aqui tem a sacada de por que as pessoas emagrecem e por que as pessoas engordam. E essa sacada é exatamente por causa disso. A grande pergunta que nós vamos se fazer agora é essa pergunta aqui, ó. Beleza, Guto, mas identifiquei o problema, busquei uma melhora, apliquei, tive uma resposta, mas a questão é o que provoca o efeito sanfona? Essa é a grande pergunta. O que provoca o efeito sanfona nas pessoas? Por que as pessoas vivem esse dilema? Por que as pessoas vivem esse sofrimento, essa questão de emagrece e engorda? Talvez até você que está aí já se deparou com essa situação. Quem aqui nunca se matriculou numa academia e aí dentro daquele processo pagou ali, fez uma semana e depois não foi mais?
Quantas pessoas aí não começou uma dieta toda animada, agora foi lá no mercado, fez uma compra, falou, agora a partir de segunda-feira eu vou fazer essa dieta e com certeza eu vou conseguir. Quantas pessoas? Então, um dos motivos que leva as pessoas a viver esse efeito sanfona se chama de automotivação. Então, um dos motivos, anota aí, um dos motivos que leva as pessoas a viver o efeito sanfona é motivação alta. Não é nem automotivação, é motivação alta. O que é motivação alta? É quando tudo que você vai fazer parece que você vai ganhar o mundo, parece que você vai ser dono do mundo, parece que agora você vai abraçar o mundo com os braços e vai conseguir tudo. Isso é a motivação alta. Por quê? Porque você chega com sede naquilo que você vai fazer. Você começa, dentro dessa automotivação, a fazer duas coisas que são comuns nas pessoas que querem emagrecer e que vivem o efeito sanfona. Qual que é? Essas pessoas, elas vivem uma restrição alimentar. As pessoas, quando elas estão querendo emagrecer, elas acham que a solução é ela tirar tudo que ela come. Elas acham que agora eu vou cortar tudo que eu gosto de comer e eu vou emagrecer. Só que eu falei lá no início que o nosso cérebro ele foi programado para ter certos tipos de comportamento. Isso é o que nós chamamos da parte do cérebro que é reptiliano. O nosso cérebro reptiliano ele sente a necessidade de algumas coisas, principalmente de comida. Por quê? Porque lá desde do início, lá do século em que os primatas eles caçavam para comer, para sobreviver, eles criaram uma necessidade da comida. Então nosso cérebro, quando ele começa a sentir que está faltando alguma coisa, ele começa a acionar algumas coisas. Então, você começar uma restrição de alimento muito alta, o teu cérebro vai chegar uma hora que ele vai querer. E aí o que acontece? Quando você faz isso, uma restrição alimentar, rapidamente você consegue alcançar um certo resultado no teu emagrecimento. Você até consegue emagrecer muito. Mas o que acontece? Como você fez uma restrição muito alta de alimento, o teu cérebro ele sente necessidade de alguns nutrientes. Então, na oportunidade que ele vê, ele vai sair comendo tudo. E aí, por essa necessidade de você comer, que você foi deixando o seu corpo sentir essa falta. Você foi deixando o seu corpo sentir essa necessidade. E aí, quando ele pega a oportunidade de poder compensar por causa daquela dor dele ter ficado sem poder comer, quando ele tem oportunidade para comer, ele come sem parar. E aí é nessa situação que você come descontroladamente que o teu peso aumenta, que você acaba ganhando peso, que você acaba aumentando o peso que você tem. Então, por exemplo, você começa aí, nessa semana eu vou tirar o carboidrato, eu vou tirar o açúcar. E aí o teu cérebro ele sente essa necessidade desse alimento. Ele sente a necessidade. Então o que acontece no meio do caminho? Aí você está conseguindo a semana certinho, mas aí de repente rolou alguma coisa, algum evento, e aí nesse evento tinha muito carboidrato e muito açúcar. E aí o teu corpo, o teu organismo, ele está mandando informação, porque nós somos visual. Nós somos visual. Então aquilo que a gente vê, o nosso cérebro, ele manda uma informação porque ele já criou essa informação do sabor daquele alimento. Então, uma vez que você viu e o teu cérebro mandou essa informação, você acaba sendo direcionado para aquele tipo de alimento. E aí é onde as pessoas usam a seguinte desculpa: porque eu vi aquele alimento, eu vou comer. E aí, porque eu senti, olha os sentidos, porque eu senti o cheiro daquele alimento, eu vou lá e vou comer. Porque eu trisquei naquele alimento e vi a textura, eu vou lá e como. Então, isso aí te leva você a destruir, porque você fez uma restrição por causa da empolgação. Eu quero emagrecer, eu vou emagrecer. Você foi muito com muita sede ao pote, então você
Do nada você já cortou tudo. Desculpa, agora veja como que é. Se você criou aquelas 4 engrenagens, você criou um hábito. Dentro dessas 4 engrenagens, não é da hora para outra que você vai conseguir mudar. E principalmente se você não mudar a primeira engrenagem cerebral. Por quê? Porque já foi criado um tipo de comportamento dentro do seu organismo, levado pelas informações do teu cérebro, e aí você não vai conseguir lidar com aquela situação. Então por que as pessoas vivem o efeito sanfona? A primeira coisa, se você não quer viver esse efeito sanfona na sua vida, você não pode ter uma motivação muito alta. Você não pode, a partir de amanhã eu vou comprar todo tipo de alimento para mim comer e fazer uma dieta certinha. Você não pode ir nessa motivação, entendeu? Porque essa motivação, o teu cérebro ele é inteligente. E aí se você não aprender, se você não souber como trabalhar dentro do teu cérebro, as informações corretas, dentro dos 3 pilares, os 3 principais pilares do emagrecimento, que é o sentimental, o emocional e o corporal. Se você não trabalhar esses 3 pilares, que são os pilares mais importantes, tudo que você fizer vai cair por terra. Todo tipo de exercício que você fizer vai cair por terra. Todo tipo de dieta que você fazer vai cair por terra. E aí outra coisa que as pessoas fazem dentro dessa motivação alta é o que? Exercícios em excesso. As pessoas querem ficar 2 horas dentro da academia. As pessoas acham que a quantidade de exercícios que elas vão fazer é o que vai levar elas a emagrecer mais rápido. Tá entendendo? Então ali, ela começa, vou começar o meu programa de emagrecimento agora, o meu processo de emagrecimento. Aí ela começa restringindo muito a alimentação dela, e ela começa a exagerar demais na quantidade de exercícios que ela tem que fazer. E aí o que acontece? Como vai passando os dias, ela vai criando uma restrição, ela vai criando uma limitação entre fazer exercícios. Por quê? Porque ela foi com muita vontade. E aí daqui a pouco ela é aquele tipo de pessoa que ela não consegue mais ir na academia. Daqui a pouco ela é aquele tipo de pessoa que ela não consegue mais fazer atividade física. Por quê? Porque ela se excedeu demais logo no início. Então, depois que eu descobri essa questão do treinamento do cérebro, da mente para você emagrecer, eu afirmo que hoje em dia, antes de você entrar numa academia, para quem quer emagrecer, antes de você entrar numa academia para fazer qualquer tipo de programa de emagrecimento, antes de você fazer qualquer tipo de dieta, a primeira coisa que você tem que fazer é treinar a sua mente, é treinar o teu cérebro para que ele venha a aprender da maneira correta um emagrecimento definitivo. Ninguém quer emagrecer e engordar. Ninguém quer isso. Mas a falta de conhecimento faz as pessoas a levarem isso. Olha o que acontece aqui então. Nós temos, dentro do processo de emagrecimento, nós temos uma pirâmide. Então vamos lá. Dentro desta pirâmide, nós temos 15% de conhecimento. Nós temos 25% de conhecimento de habilidade. E nós temos 65% de atitude. Então, dentro dessa pirâmide de sucesso para o emagrecimento, eu tenho que ter mais atitude para me alcançar um resultado do que habilidade e do que conhecimento. Então, o que a pirâmide ela quer dizer para mim, o que ela quer dizer para você? Que primeiro eu tenho que ter atitude, eu tenho que saber como que funciona o meu cérebro para mim poder emagrecer.
Então imagina você, para isso ficar bem claro, imagina uma pessoa que ela acabou de fazer uma cirurgia de redução bariátrica. Já foi comprovado através de algumas pesquisas que 80% das pessoas que passam por esse tipo de cirurgia, elas aumentam o peso, em médio e longo prazo. Por quê? Porque elas queriam resultado assim. Não existe passe de mágica em nenhum tipo de situação. Não existe passo de mágica no processo de emagrecimento. O que existe é uma educação. O que existe é um método. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa gorda, obesa, e aí eu preciso emagrecer, eu já tentei dieta, eu já tentei beber chá, eu já tentei fazer jejum intermitente, eu já tentei todo tipo de situação que pode acontecer para me emagrecer. Mas uma vez que a minha mente, ela é uma mente de pessoa gorda, eu entrei, é como se você entrasse numa cápsula. Você está lá com seus 90, com seus 80 quilos. E aí o que acontece? Você entra para fazer uma redução de cirurgia, você faz a cirurgia bariátrica. Você sai daquele processo, você sai transformado. Você sai uma pessoa mais magra, mas você continua com a mentalidade da mesma pessoa que passou pelaquela cirurgia. Então quando você sai ali, se você gostava de comer doce, você vai sair com aquele mesmo desejo. Se quando você entrou naquela cirurgia ali, você gostava de comer comidas industrializadas, você vai sair com a mesma vontade, com o mesmo desejo. Por quê? Porque você mudou só a parte externa, você não mudou a parte interna. E a diferença, e aí não só para o processo de emagrecimento, mas a diferença, a mudança, a transformação que você precisa viver, como eu sempre falo, a metamorfose que você precisa viver, ela tem que ser gerada aqui dentro, através das 4 engrenagens cerebrais, através dos 3 pilares para você manter o teu corpo magro definitivamente. Então, uma vez que eu entendi que não é o excesso de atividade física que vai me fazer emagrecer e me manter magro. Por quê? Porque eu vou começar muito motivado, eu vou ficar muito feliz, mas se eu não tenho uma estrutura, vamos supor, dentro dos 3 pilares do emagrecimento, para mim não ter mais o efeito sanfona, dentro dos 3 pilares, que são os principais 3 pilares, é importante eu ter isso aqui para me manter o meu emagrecimento definitivo. É importante eu ter uma saúde mental. E aí dentro da saúde mental eu coloco aqui também você precisa ter no segundo pilar, você precisa ter o quê? Você precisa ter uma saúde emocional. Dentro da saúde emocional você precisa ter o quê? Você precisa ter o que nós chamamos de inteligência emocional. Inteligência emocional. Aí eu vou te explicar por quê. Vamos supor que você está emagrecendo, que você está tendo resultado. E aí nós estamos falando de como vencer o efeito sanfona, de como acabar com o efeito sanfona. Então você está lá dentro, esses são os 3 pilares importantes. Sem isso você não vai ter um emagrecimento definitivo. Você não vai ter um emagrecimento que dure para a vida inteira. Por quê? Se você não tem os 3 pilares, que são a base de tudo, vamos supor, se você não tem uma saúde mental, tudo aquilo que atrapalha no teu dia a dia, que você não consegue olhar para você, você não consegue se concentrar naquilo que você quer, naquilo que você deseja, tudo que interfere isso vai fazer você adiar o teu processo de emagrecimento. Tudo que você não consegue controlar na tua mente vai fazer você sair do teu processo de emagrecimento. Então vamos lá. Você quer emagrecer, mas de repente você teve um problema financeiro. De repente você brigou com seu esposo, com a sua esposa, de repente você teve aquele problema. E aí por causa disso você não vai treinar hoje, por causa disso você não vai se alimentar bem hoje, você vai chutar
o balde, você vai comer tudo que você vê pela frente. E aí isso, se você não tem uma saúde mental, isso já atrapalha no teu processo de emagrecimento. Então você está emagrecendo bem, mas de repente você teve um problema e aí a tua mente não está conseguindo administrar isso, foi embora. E aí nisso vai embora uma semana, nisso vai embora 2 semanas, nisso vai embora um mês. E o que, que aconteceu? Você que estava emagrecendo, aí vem o famoso efeito sanfona. Aí vem onde você engorda. Aí vem aonde você não consegue manter o teu processo. E aí dentro do processo você se perde. Desses 3 pilares você tem a saúde emocional. Uma vez que você está treinando, uma vez que você está tendo uma alimentação saudável. Mas qualquer coisa que interfere, que abala o teu emocional, quem que vai embora junto? Todo o teu processo. Todo o processo que você estava vindo focado, que você estava vindo determinado, que você estava vindo motivado para poder continuar com o teu sistema emocional abalado, sem a falta de inteligência emocional para administrar essas questões, o que que vai acontecer? Efeito sanfona, inevitavelmente. Então, para você conseguir manter esse processo, você tem que vencer esses 3 pilares. E o terceiro e último pilar é a saúde corporal. Então são 3, eles têm que estar todos interligados. Eles têm que andar em conjunto. Saúde emocional, saúde mental e saúde corporal, eles têm que andar alinhados. Se um desses 3 pilares se quebrar no meio do caminho, imagina que você tem uma casa. Se você tira um dos pilares, a casa cai. É como se fosse uma cadeira. Se você tem uma cadeira, você tira uma perna da cadeira, aquela cadeira vai ficar frágil. E possivelmente se alguém sentar, aquela cadeira vai cair, ela não vai sustentar. E assim é o teu emagrecimento, assim é quando você emagrece. Para você não engordar mais, você tem que ter esses 3 pilares aqui ativados. Você tem que ter a saúde emocional, a saúde mental e a saúde física. E aí, nós vamos para uma segunda pergunta. A pergunta é: você sabe o que te leva a comer? Você sabe qual é o principal fator que te leva a comer? Então as pessoas acham que elas comem porque comem. Elas não conseguem identificar o motivo do porquê elas comem. E aí, não saber responder essa pergunta também leva você efetivamente a viver esse emagrece, engorda. Emagrece, engorda. Existem algumas coisas que pode responder isso para nós. Então, o que me leva a comer? O que leva você a comer? Primeira coisa que leva uma pessoa a comer. A primeira coisa é a ansiedade. Então, muitas das vezes você está ansioso, esperando a resposta de alguma coisa, esperando um resultado de alguma coisa. Às vezes você está querendo alcançar alguma coisa e aí essa ansiedade, ela é um dos fatores que leva você a comer sem parar. A ansiedade. Tem muita gente que consegue não, mas que tenta controlar a ansiedade comendo um chocolate, que tenta controlar a ansiedade comendo um doce. E aí qual que é o efeito disso? Aumentar o peso. Segunda coisa que te leva a comer, compulsão. Essa é a segunda coisa que te leva a comer. Às vezes você acabou de comer, você fez a sua alimentação principal, seu almoço, e aí o que acontece? Nós temos alguns hormônios que eles liberam algumas coisas depois que a gente alimenta, e uma das coisas que eles liberam é a saciedade. Então o que você tem que fazer para você vencer isso? Então você acabou de comer, aí você vai lá na geladeira e ataca a geladeira e você quer comer de novo. Por que acontece isso? Por causa da compulsão. E aí como que a gente vence isso? E esse hormônio, uma das coisas que leva a gente a fazer isso é a falta de mastigação correta. Porque
No mundo que nós vivemos hoje, no mundo da tecnologia, no mundo do celular, no mundo da conexão com a internet, as pessoas muitas vezes elas estão comendo ali, elas não estão reparando que elas estão comendo. E aí o cérebro, ele não identificou que você fez aquela alimentação. Então para o cérebro aquela alimentação ele não aconteceu. O que, que ele faz? Ele faz você querer comer novamente. Ele não identificou essa alimentação. E aí nós somos levados a ser compulsivos e ficar comendo o tempo inteiro. Comendo, sentindo vontade de comer, e aí essa falta de controle emocional, essa falta de controle mental faz a gente não controlar essas sensações, que ela é toda direcionada pelo nosso sistema límbico, que é o sistema das emoções e que também é o sistema top-down. Esse sistema top-down, ele é o sistema que domina as nossas emoções e que nos leva sempre a estar comendo, Qual é a outra coisa que nos leva a comer? A outra coisa é a autossabotagem. O que é autossabotagem? Eu vou comer só mais um. O que é autossabotagem? Essa é a comida que minha mãe fez. O que é autossabotagem? Eu vou comer só mais um e vou parar. E aí você fica se autossabotando. Você fica enganando você mesmo. E aí você continua comendo. E existem 23 sabotadores. E existe um aplicativo ou um software que a gente consegue identificar quais são esses 23 sabotadores. Por que você come? Será o que te leva a comer? E aí, dentro de uma planilha, esse software ele vai dar ali e fazer uma análise quais são os principais sabotadores que te levam a comer compulsivamente. Então, um dos motivos é a ansiedade, o outro motivo é a compulsão e o outro motivo é a autossabotagem. Nós temos um outro motivo que é a falta de inteligência emocional. Então a falta de inteligência emocional, ele faz você comer sem precisar comer. O que é inteligência emocional? É quando você age com a razão, você age sabendo o que você está fazendo, você sabe o porquê de certas decisões, você não age por impulso, você não age... Por exemplo, você acabou de almoçar e tem uma panela de pipoca em cima da mesa. Quando você acaba de almoçar e você vai lá e pega aquela panela de pipoca e você começa a comer, você está agindo irracionalmente, você está agindo inconscientemente. Você sabe que depois do almoço, mas aquela panela de pipoca ela vai ser prejudicial para a sua saúde, e você sabe que aquilo ali não vai te fazer bem, mas inconscientemente você come e a informação que o teu cérebro manda para você é que o que importa é que aquilo ali é gostoso, o que importa é o prazer que você está sentindo em comer aquilo ali, o que importa é que você está matando a sua vontade. Então, essa falta de inteligência emocional, ela faz você viver essa vida de emagrece e engorda, emagrece e engorda. A falta de inteligência emocional, ela atrapalha a pessoa que ela quer emagrecer e ela quer manter o seu peso. Outra coisa é isso aqui, ó. A última, falta de acabativa. Anota aí, falta de acabativa. O que é falta de acabativa? É aquela pessoa que ela só começa as coisas e nunca termina. Eu vou começar. Entra na academia, começa, vai só segunda, terça, quarta, quinta, vai mais ou menos, sexta nem aparece e depois já era. O mês acabou, você nem voltou mais lá. É aquela pessoa que ela começou a fazer uma dieta, na quarta-feira ela fez um pudim, ela começou, mas ela não acaba. A pessoa que não tem essa falta de acabativa, essa falta de
começar as coisas e acabar, ela nunca vai conseguir emagrecer. Toda vez ela vai viver dessa maneira, ela vai começar muito motivada, cheio do gás, cheio da energia, mas no meio do caminho ela vai se desmotivar. E aí o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, ele tem uma certa mania. Por exemplo, ele só usa blusa preta. E qual que é a explicação para ele só usar blusa preta? Porque ele é dono de uma mega empresa, dono do Facebook, do Instagram. Então ele tem que tomar certas decisões rápido. As decisões mais rápidas que ele tem que tomar e aí essas decisões têm que ser rápidas. Então, o que acontece quando o seu dia acontece? Quando o dia amanhece e você levanta. Você tem que tomar várias decisões no dia. Você tem que escolher a roupa que você vai usar, você tem que escolher a blusa que você vai usar, você tem que escolher o filme que você vai... Então, durante o dia, você vai fazendo várias escolhas. E aí, a maioria das vezes, o teu cérebro, ele não quer parar para pensar. Então, ele sai fazendo tudo que está na frente, porque ele não quer parar para pensar. E é por isso que as pessoas têm dificuldade para emagrecer. Por quê? Porque elas têm dificuldade para pensar. Elas têm dificuldade para tomar certas atitudes. Então, quando chega uma pessoa e fala assim, toma esse chá aqui que você vai emagrecer. Essa informação está dizendo para ela, você não precisa pensar, você só precisa tomar esse chá. E aí essa pessoa toma esse chá e acha que isso vai resolver, não vai resolver. Por quê? Porque ela foi estimulada. E o estímulo, ele só resolve por um determinado período. O que você tem que fazer? Você tem que aprender, existe um processo. Existe um processo, que esse processo, ele é o passo a passo de como você ter um emagrecimento definitivo. Um emagrecimento que você vai ter para a vida inteira. E esse passo a passo, ele é todo trabalhado dentro do teu cérebro. Ele é todo trabalhado dentro do teu cérebro. O que acontece? Existe um sistema aqui, um sistema bottom, up. Existe esse sistema e existe esse sistema que é o top down. São esses dois sistemas responsáveis pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes. E se eu não conseguir transformar, nós somos 95% de bottom up. Isso aqui é o inconsciente. Nós somos 95%. Então, se eu não sei como mudar esse sistema para esse, eu vou continuar vivendo nesse sistema aqui, ó. O que acontece? Não existe emagrecimento. Não existe transformação. O que existe é o efeito sanfona. Emagrece, engorda, emagrece, engorda. E é esse processo, ele vai te enganando. Então você é feliz por um momento e daqui a pouco você está triste de novo. Você fica feliz por um momento e daqui a pouco você está triste de novo. E aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar aquelas 4 engrenagens para que nós saímos desse sistema, que nós diminuímos esse sistema e que nós venha a aumentar esse sistema. Uma vez que eu consigo trabalhar aquelas 4 engrenagens para me mudar desse sistema, eu saio de uma coisa automática. Eu vou trabalhando dentro das 4 engrenagens, eu paro de tomar atitude por impulso. Eu paro de tomar decisões por impulso. Eu paro de comer por impulso. Então daqui a pouco eu consigo treinar a minha mente para ela não fazer coisas que vão me levar a engordar. E aí o que nós chamamos de emagrecimento consciente. É o que nós chamamos de você estar consciente de que você está emagrecendo. Você está consciente de que esses passos a passos está te levando ao emagrecimento definitivo. E uma vez que você alcança essa transformação, a boa notícia é que você aprendeu. A boa notícia é que uma vez que você aprende esse mecanismo, que você aprende essa metodologia,
já era. Você não volta mais a engordar. E aí existe uma frase muito boa que diz: a motivação é algo que você tem que tomar todos os dias. A motivação é algo que você tem que tomar todos os dias. Todos os dias você tem que estar motivado para a sua transformação. Todos os dias você tem que visualizar o que você quer, o teu sonho, a tua transformação, e você se motivar para isso. E esse processo de motivação, ele não pode ser um processo doloroso, um processo de sofrimento, porque senão você não consegue. Imagina que você quer emagrecer, mas toda vez que você pensa que você quer emagrecer, você sofre. Ah, para me emagrecer eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Se você pensa assim, você tem que mudar a primeira engrenagem, porque você já está pensando errado. E existe uma maneira de você conseguir a tua transformação, existe uma maneira de você conseguir o teu resultado, existe uma maneira de você conseguir aquilo que parece impossível. E só assim você vai conseguir acabar com esse efeito sanfona, você vai acabar com esse problema de emagrece, engorda, emagrece, engorda. Você precisa passar e entender este mecanismo, que ele atua dentro da sua mente, lá dentro das engrenagens cerebrais. E aí, uma vez que a gente consegue vencer isso, a gente consegue viver a nossa transformação definitiva. E é isso aí que a gente estamos aí para viver. Vamos lá, galerinha, deixa eu ver como é que eu mudo isso aqui. E aí, vocês entenderam o conteúdo de hoje? O que vocês acharam aí do como vencer o efeito sanfona? Por que pessoas engordam, emagrecem? Vocês conseguiram entender aí hoje a aula? Dá um joinha aí pra mim. Poxa, que pena que a sua internet está péssima. Fala, Ana Júlia. E aí, você conseguiu entender aí o conteúdo dessa live hoje? Foi muito bom, galerinha. Foi muito bom estar com vocês aí hoje. E eu espero que a gente possa estar outras vezes juntos aí, com esse conhecimento, com essas dicas que vão transformar a vida de vocês. A questão é, para você parar de viver o efeito sanfona, você precisa de trabalhar esses tópicos, essas dicas que eu dei para você. Se você não conseguir mudar isso, eu vou te falar que não vai existir exercício. Qual é o melhor exercício? Não existe. Qual é a melhor dieta? Não existe. O melhor exercício e a melhor dieta é aquela que você consegue fazer. Seguindo esses passos, você vai conseguir viver a sua transformação. E aí, uma vez que você aprender isso e que isso ficar claro para você, a garantia que eu te dou é que você nunca mais vai engordar. Que você nunca mais vai passar por esse sofrimento de emagrece, engorda, e as pessoas começam a olhar e falar, ué, mas era o que aconteceu? Tá entendendo? Nós somos tops e nós vamos alcançar a nossa transformação. Quero agradecer a todos que participaram dessa live hoje. Amanhã tem mais, com mais dicas. Eu vou lançar lá no Instagram. Eu gostaria que você colocasse lá lá no meu feed o que você aprendeu dessa live de hoje. Em poucas palavras, qual foi a maior... qual foi o maior insight que você teve dessa live de hoje? Eu vou tirar uma foto com essa blusa e aí você coloca lá o que você aprendeu e o que você quer aprender. Qual é a sua dúvida? Eu vou te ajudar. Valeu? Obrigado. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Valeu! Cara, por que essa parada...